Olha, gente, quando eu fiz esse vídeo, é o seguinte, é como o povão fala, né? Que eu não, da reza toda eu não sabia nem um terço. Entendeu? Então, nesse vídeo eu estou falando do quê? Falando de fazer doutrina de usos e costumes, né? E eu falo também nesse vídeo que eu falo do lado do ancião Furquim, lá no bairro do Bonfim, expulsando Saulo Charabe de dentro do templo. E eu falo... esse vídeo eu fiz muito tempo atrás, né? Entendeu? Eu não sabia, as coisas já estavam acontecendo, né? As coisas já estavam acontecendo. Quer dizer... Então, deixa eu explicar, né? Fizeram da doutrina, do uso do véu, um paninho na cabeça, fizeram uma doutrina. Né? Mexer com o véu é mexer com o inferno, hein? É mexer com o inferno. O Senhor tem me dado muita coragem, sabe, para encarar esses demônios. Esse pessoal encapetado. Deus tem me dado muita coragem, porque os camaradas se enchem de ódio, sabe? Por causa do uso do véu. Alguns eu tenho a impressão que chega a babar, né? Eu não vejo a cara dessa gente, que são tão covardes e falsos e mentirosos, que se valem do expediente do fake, né? Entendeu? Para agredir, para maltratar, para excluir, né? Para condenar. Esse vai para o inferno, esse é o filho do cão, tal. Então, mas na realidade, quem anda fazendo as coisas escondidas, quem é? É o servo de Deus? Não, é o servo do diabo mesmo. O cara está debaixo desses ensinamentos falsos e sofrendo a ação do Satanás na sua própria vida. Entendeu? Porque eu nada tenho contra o uso do véu. Fique claro isso aí. Eu não tenho. Quem quiser usar, use. Aconselho. Aconselho você, mulher. Você. Se você sente que você, para agradar a Deus, você precisa cobrir a sua cabeça com o véu. Para você orar, precisa cobrir a cabeça. Participar de um culto, você precisa ter a cabeça coberta. Pelo amor de Deus, faça isso. Faça isso. Nunca, nunca, jamais, em hipótese alguma, e esse conselho é para os homens também, entendeu? Violente a sua consciência. Porque você está agindo de maneira errada, mas seguindo a sua própria consciência, você tem perdão, você encontra misericórdia, você encontra muito amor da parte de Deus. Mas quando você não se respeita a si mesmo ou a si mesma, violentando a sua consciência, não há nenhuma esperança para você. O fim disso é a perdição eterna. É a perdição eterna. Então, não brinque com isso. Então, use o véu. Use o véu. Não se importe com o que falem as pessoas. Que queiram dizer que isso não é doutrina, que está errado, que não precisa. Não tem importância. Deixa os caras falarem à vontade. Entendeu? Agora, não fale. O erro está em fazer disso uma doutrina. Por quê? Se você faz uma doutrina de usos e costumes, haverá uma comunidade, um povo, um lugar onde você não vai poder praticar essa sua doutrina. Então, o que você vai? Você não pode ir lá levar a sua pregação, você não pode levar as suas crenças, tal, entendeu? Se você é um pregador do Evangelho, entendeu? Estou fazendo essas diferenças aí porque na congregação nós não pregamos o Evangelho.
Os ministros nem sabem o que é o evangelho. Nem sabem, eles estão por fora disso aí. Estão por fora, eles não sabem. Entendeu? Mas se você vai pregar o evangelho, isso é um impedimento para você levar a pregação do evangelho. Entendeu? Então grave bem isso aqui. O evangelho é transcultural. Entendeu? É para todas as culturas, todos os povos, todas as gentes, em todos os lugares. Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Não é pregar usos e costumes, entende? Não é ficar falando de usos e costumes. Não, mas fizeram da doutrina do véu. Fizeram do usos e costumes, do uso do véu, uma doutrina. E pior ainda, fizeram da doutrina uma arma de guerra, hein? Isso aqui, vamos dizer, um punhal, uma espada. O cara zapt, zapt, zapt. Mete a espada no pescoço de todo mundo. Porque se você não usa o véu, você está na desobediência. Se você não usa o véu, Deus não ouve a sua oração. A igreja que não usa o véu não é de Deus, não tem nada de Deus no seu ministério. E papai, é um monte de asneira, um monte de asneira. Desde o ano 2000 eu venho dizendo para essa gente, isso não é doutrina, gente, isso não é doutrina, isso é usos e costumes. Se você quiser ter isso na sua igreja, como orientação, como mandamento, como instrução, como ensinamento, como preceito, dê o título que você quiser. Mas não dê o título de doutrina que vai gerar confusão, entendeu? Vai gerar confusão. Entendeu? Eu falo isso desde o ano 2000, que, olha, a respeito do uso do véu, eu não sei, mas pode ser que exista uma comunidade onde a mulher terá alguma coisa sobre a cabeça, uma coroa de flores, entendeu? Rosas, a mulher põe uma rosinha aqui no cabelo, tal, seja imoral, ofensivo, indecente, agressivo. Eu dizia, olha, eu não sei. Por que eu não sei? Porque no país, no mundo, nós temos 257 nações. Existem os protetorados, existem as possessões, existem os domínios. Cada um dessas nações, desses países, desses lugares, assim, cada um com a sua cultura, cada um com a sua cultura. São milhões de nações indígenas. São milhões de nações indígenas. Entendeu? Aqui no Brasil nós temos quase 300 nações indígenas. Conhecidas. Conhecidas. E há grupos ainda que se subdividem. Se subdividem em grupos menores. Entendeu? Você veja, nós temos aí os índios Craós, os Craós que ocupavam toda a margem direita do rio Tocantins, lá no Goiás. Ele se dividiu. Hoje é uma nação diferente, uma nova nação que são os xerentes, entendeu? Então, era um grande grupo e dividiu. O que é que distingue uma nação que diferencia de outras? Uma nação distinta. Quais são as coisas que distinguem, que a tornam diferente, uma nação, nova nação? Um governo diferenciado, uma linguagem diferenciada, usos e costumes diferenciados, entendeu? Uma religião diferenciada. Quando essas coisas são diferentes, você encontrou aí uma nova nação, uma nação distinta das outras. São milhões de nações indígenas, cada um com a sua própria cultura, entendeu? E se você examinar esse assunto, você vai ficar espantado, surpreso com a diversidade da cultura das nações. Entendeu? Então eu dizia, eu não sei, não conheço, entendeu? Pode haver uma nação,
Outra mulher ter aí uma coroazinha de flores. Ai, coisa linda, né? Seja imoral, indecente, vai saber. Aí eu dizia, mas olha, a respeito, a respeito do homem ter a cabeça coberta, aí eu conheço uma cultura, eu falava isso lá no ano 2000, ó. Eu conheço uma cultura, hein? Eu conheço uma cultura. Eles usam assim, ó, aqui atrás, aqui assim, ó. Tá vendo? Aí, um chapeuzinho pequenininho, entendeu? Eu conheço uma cultura, hein? Eles usam lá um chapeuzinho pequenininho, ó, atrás da cabeça, assim, entendeu? Esse chapeuzinho eles chamam de kippá. Os sacerdotes usam uns chapelões, entendeu? Enormes. Eu dizia, a congregação, não é que ela está certa, ela foi coerente. E eu creio que essas igrejas aí que também têm o uso do véu como doutrina, né, também são coerentes com o capítulo 11 de 1 Coríntios. Porque lá, se você faz da doutrina do véu, você faz uma doutrina, você tem que fazer a outra, hein? Ó, você tem que fazer a outra, que é a doutrina do chapéu. Ué, lá está escrito lá que a mulher deve cobrir a sua cabeça com um véu. E lá está escrito que o homem deve ter a sua cabeça descoberta para honrar a Deus. Então, são duas doutrinas, ó, duas doutrinas. Eu dizia, olha, se a congregação um dia for lá para Israel, para Jerusalém, né, no ano 2000 eu falava isso, não podem fazer, vão se dar mal, vão ter problemas. Por quê? Porque não vão poder fazer como fizeram aqui no Brasil, lá no Bonfim, o Furquim, né? Expulsou os judeus, Saulo Charabe. Se você quiser conhecer o Saulo, procura no Google aí, Saulo Charabe. Você vai ver o testemunho dele de crente, entendeu? Não vão poder fazer como fizeram com o Saulo Charabe lá na congregação de Bonfim, lá em Curitiba. Por quê? Porque para eles o uso do kippá, do chapéu, é uma tradição milenar. Eles entendem que para honrar a Deus, eles precisam ter a cabeça coberta. Entendeu? Então, se de repente lá em Israel, no culto, entra lá um judeu com chapelão, com kippá na cabeça, não vão poder expulsá-lo. Ele dizia, porque se fizer isso vai ser um problema sério. Eu dizia, por quê? Porque lá em Israel é diferente. Lá em Israel é diferente do aqui. Aqui, ó, você está no ônibus, tá? Senta-se uma pessoa ao seu lado e você sente de falar do amor de Deus para ele. Dizer, olha, Deus te amou de uma maneira tão gloriosa que Ele mesmo se fez homem, veio entre nós, padeceu na cruz do Calvário, pagou todos os seus pecados para você ter a vida eterna. Se você falar isso lá em Israel, você está frito, cara. Você está ferrado. Você vai tomar uma surra no meio da rua. Entende? É perigoso se apanhar. Pode ser que não aconteça, mas provavelmente você vai se dar mal. Entende? Por quê? Porque eles têm ódio de Jesus Cristo. Mas é um ódio ferrado, sabe? Aquele ódio profundo. Aquela mágoa odienta. É uma coisa terrível que você não conhece. Você não conhece. Entendeu? Por quê? Esses judeus têm ódio de Jesus Cristo. Não é o Cristo histórico. Esse que você lê lá no Novo Testamento, desse Cristo, Jesus Cristo, para eles é indiferente. Sabe? Para eles, esse Jesus Cristo que você vê na Bíblia, tá? É para eles um falso profeta, um falso Messias. Na história deles, eles já estão enjoados de falsos Messias. É o tempo, em todo o tempo, em todas as épocas, sempre apareceram os falsos cristos, os falsos Messias. Deixa eu explicar uma coisa. Cristo, Messias, significa ungido, tá? Cristo é no grego, Messias é no hebraico, entendeu? Então
Para eles não faz o menor sentido a pessoa de Jesus, o Jesus histórico. Mas eles têm ódio do Cristo das igrejas, entende? Os Cristos das igrejas. Por quê? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, eles foram confinados em campos de concentração, colocá-los em caminhões e com o tubo do escapamento voltado para dentro do baú, para que durante o trajeto para uma sepultura já aberta, eles chegassem mortos, envenenados pelo monóxido de carbono. Porque eles estavam matando antes disso, e com o tubo do escapamento voltado para dentro do baú, para que durante o trajeto para uma sepultura já aberta, eles chegassem mortos, envenenados pelo monóxido de carbono. Porque eles estavam matando antes disso, matando com um tiro, uma bala na nuca, entendeu? Mas estava ficando caro, então eles quiseram economizar as balas. Então, iam buscar os judeus em caminhões de baú, né? Enchia bem lotadinho de judeu, trancava as portas, só que o baú, em vez de ter o tubo de descarga para fora, era para dentro do caminhão, a fim de que no trajeto até onde estivesse uma sepultura, uma vala comum aberta, onde os cadáveres pudessem ser jogados, atirados, já tivesse todos mortos. Beleza, o Eichmann, né? O Eichmann, o chefão da SS, ele ficava feliz, estava economizando as balas, entendeu? Depois levaram para campos de concentração, Sobibor, Auschwitz, Treblinka e outros mais. Levaram esses judeus para onde existiam fornos crematórios, sabe? Os judeus chegavam, eles davam um pedaço de sabão, diziam, tirem todas as roupas, guardem bem direitinho aí, que depois você vai precisar achar suas roupas. Davam-lhe um pedaço de sabão e diziam, vai tomar um banho coletivo aí, entra aí dentro, tome um banho coletivo. E lá a pessoa entrava, beleza, eu vou tomar um banhozinho, hein? Tinha lá as tubulações, o chuveiro, tudo furadinho e tal. Só que em vez de sair água, saía gás venenoso, acho que era Zicrum, o nome desse gás aí. Depois cremaram esses corpos para esconder a prova do seu crime, entendeu? Até hoje eles dizem que isso aí é invenção dos judeus e tal. Mas tem farta documentação. Eu estive assistindo um documentário aí dessas coisas, são fartas documentações, sabe? Fotografias, porções de filmes, atestando tudo isso. Tá? Não há como negar. Então lá em Israel não há uma família, mas olha, veja bem, presta atenção, não há uma família que não tenha perdido um ente querido na mão dos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. E se há uma família que não tenha perdido um seu chegado, um seu próximo, ele tem uma família muito amada que sofreu essa agressão, entendeu? E estes homens, estas mulheres que perpetraram atos tão animalescos, estúpidos, né? À noite se reuniam no templo, lá dentro do campo de concentração, para cantar aquele hino lá de Martinho Lutero, que nós temos lá no nosso cenário. Nós temos no nosso cenário. Você conhece? Castelo Forte. Quem compôs esse hino, sabe quem foi? Foi o principal reformador. Você tem a sua Bíblia na sua mão e pode andar com ela pelas ruas por causa da coragem, tá? Deste homem, entendeu? Que se contrapôs contra o clero dominante na Idade Média.
Entendeu? Por quê? Porque ele denunciou aí as heresias do catolicismo romano e foi ameaçado de morte. Entendeu? Foi perseguido, precisou se esconder, se esconder. E à noite ele saía pelas ruas para conversar com as pessoas, sabe? Para saber as palavras que o povão usava para determinadas coisas. Porque ele iniciou a tradução, a versão do Novo Testamento para a língua do povo alemão, mas para o populacho, sabe? Para o povão mesmo. Tá? Porque a Bíblia toda era escrita em latim. E só os sacerdotes do catolicismo romano podiam ler isso aí. O povo era proibido de conhecer o texto das Escrituras. Entende? E ele acabou com isso. Entendeu? Foi algo maravilhoso que ele realizou. Esse homem aí. Foi debaixo da ação do poder de Deus que ele enfrentou o mundo. Porque o catolicismo romano dominava o mundo nessa época. E esse homem teve a ousadia e a coragem de encarar o mundo contra si, para levar ao povo o conhecimento da palavra de Deus. Entendeu? E o Senhor foi com ele e libertou a Bíblia que estava acorrentada. Ele fez essas coisas maravilhosas e compôs um hino lindo, maravilhoso. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Entendeu? Esses alemães, esses homens, essas mulheres, tá? Se reúnem à noite nos templos para cantar estas coisas. Entende? Então, eles têm ódio do Cristo das igrejas. Entendeu? Matando com um tiro, uma bala